A semana passada contei-vos a história de uma mulher viúva que viu um grande milagre acontecer na sua casa. Talvez porque algumas amigas têm perdido os seus maridos nestas últimas semanas, sinto-me bastante sensível a esta situação. Embora que hoje uma mulher viúva não sofra nada do que passavam as mulheres dos tempos bíblicos e das civilizações orientais. Além da dor, da falta, não tinham maneira de se bastar sozinhas, já que o Estado não tomava conta das suas necessidades. Se não tinham bens, casa, propriedades, ficavam na miséria absoluta. É interessante que o texto bíblico mencione vários episódios com viúvas, pois hoje vou falar-vos de uma mulher que viveu num tempo de muita fome e seca sobre a terra. O curioso é que esta mulher não fazia parte da comunidade de Israel. Vivia na fronteira, numa zona chamada Sidom, precisamente em Sarepta. E o profeta do Senhor, Elias, estava a passar por um tempo muito difícil, aquilo a que nós, em linguagem moderna, chamaríamos de burnout. Escondeu-se de todos junto a um pequeno riacho e era o Senhor que o alimentava. Quando o riacho secou, Deus disse a Elias que fosse até Sarepta, porque lá havia uma viúva que iria alimentá-lo. Uma ordem bem estranha. Sair da terra de Israel, pedir alimento a uma pessoa tão improvável como uma viúva estrangeira, pagã, alguém sem estatuto social. O certo é que, ao aproximar-se do lugar, ele viu a tal mulher. Inclinada para o chão, apanhando restos de lenha, o profeta pediu-lhe água e esperou. Quando ela chegou com a água, pediu-lhe pão. Bem, acho que Elias passou da conta. A resposta da viúva foi bem curiosa. Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nada para dar-te. Estou a juntar esta lenha para acender o lume e fazer o último bolo com o que me resta da farinha e do azeite. Depois eu e o meu filho esperaremos a morte, porque é tudo o que tenho. Vocês conseguem imaginar o desespero desta mulher? Ela não ia preparar a refeição do dia. Ela ia fazer a última refeição. Tinha feito as contas e a pouca farinha e o pouco azeite só davam para um pequeno bolo que iria assar nas brasas. Era tudo. E aí o profeta do Senhor respondeu: Não tenhas medo. Faz um bolo pequeno para mim e depois outro para ti e para o teu filho, porque o Senhor diz que a farinha e o azeite não se acabarão até ao dia em que Deus enviar chuva sobre a terra. Elias não estava a tirar dela, mas a libertá-la. Enquanto ela se agarrasse ao pensamento daquela pouca farinha, ela seria o suficiente só para um dia. O medo já tinha decidido o seu futuro. Ela agarrava-se à sua sobrevivência com as duas mãos e agora Deus pedia que ela abrisse as mãos. A ideia do Senhor não era magoá-la nem testá-la, queria apenas salvá-la. E agora a escolha era dela. Ou confiava no que tinha na panela e na vasilha do azeite, ou confiava em Deus, um Deus que ela mal conhecia. Mas fez o que o profeta pediu. O texto sagrado diz que ela comeu todos os dias. Não recebeu uma saca de farinha, nem talhas cheias de azeite, mas recebeu a quantidade para todos os dias, para hoje, para o dia seguinte. E é assim que Deus trabalha muitas vezes. Ele move-se na nossa vida pela confiança que depositamos nele. A viúva alimentou-se da palavra do Senhor, em vez de se alimentar do medo do seu futuro tão incerto. E muitas vezes pensamos que fé tem a ver com saber tudo, ter todas as respostas, viver uma vida perfeita. Mas a fé pode ser muito mais simples do que isto. É olhar para a última coisa que temos, os nossos planos, as nossas economias, o nosso controle, a nossa segurança, mas escolher Deus em primeiro lugar, confiar nele acima de tudo. Deus pode encher qualquer vaso vazio, mas não pode encher um coração fechado. A que te agarras hoje? O que tens que te parece pequeno demais para entregar ao Senhor? O que guardas porque receias que não chegue para amanhã? A viúva abriu a sua mão para o profeta e o céu continuou a enchê-la todos os dias. E tu, queres confiar primeiro em Deus?